Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E hoje nós vamos falar a respeito de nacionalidade portuguesa, mais uma vez da nacionalidade portuguesa. Por quê? Mas doutor, por que de novo nacionalidade portuguesa? Porque o governo finalmente publicou a Lei Orgânica número 1/2024, hoje, no dia 5 de março de 2024. Vou deixar depois a tela para vocês aqui, vamos mostrar, e hoje nós vamos decorrer mais uma vez sobre toda a alteração que acaba de ser publicada no Diário da República aqui em Portugal. Portanto, para todos os efeitos, nós temos a lei publicada e passa a valer a partir desta publicação. Agora, sempre quero lembrar vocês de um detalhe muito importante e que inclusive consta desse texto que nós vamos mostrar aqui. Agora falta o quê? Falta regulamentar estas alterações para que definitivamente nós possamos então aplicar a lei da forma como ela foi alterada e está publicada aqui no Diário da República. Perfeito? Esse é o tema, esse é o assunto, é sobre isso que nós vamos discorrer no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu quero convidar você que está assistindo a este canal pela primeira vez para quê? Para que você se inscreva no canal, que dê o like aos nossos vídeos, que compartilhe nossos vídeos, marca o sininho lá na página do YouTube. Para quê? Para que você seja avisado cada vez que tem um novo material, um novo vídeo sendo postado, você vai ser avisado automaticamente. E dá uma olhada na nossa playlist, tem bastante material interessante sobre nacionalidade, sobre casamento, sobre vistos, enfim, todos os assuntos que envolvem um projeto de imigração para Portugal. Para os que já são nossos assinantes, que já estão aqui, que participam, que nos seguem, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, por enviarem dúvidas, sugestões, perguntas. Algumas eu posso responder aqui, outras eu não posso responder. Isso é uma coisa particular, uma coisa que diz respeito apenas a você e a mim. E muitas vezes nem assim posso, porque existem aí entraves legais que não me permitem manifestar sobre alguns assuntos que às vezes são colocados aqui no canal. Ok? Então este é o recado inicial. Vamos ao que interessa. Vamos falar então da Lei de Nacionalidade, alterada pela Lei Orgânica 1/2024, 5 de março. Está aqui ela, publicada. Muito bem. Vamos lá, então, àquilo que nos interessa. Alteração à Lei 3781, de 3 de outubro. Esta é a Lei da Nacionalidade. E aqui está a alteração. Os artigos 1, 6, 9, 10, 13, 14 e 15 da Lei 3781, de 3 de outubro, passam a ter a seguinte redação. O artigo 1º da lei, no número 3, então, passa a ter a seguinte redação. A existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional para os efeitos estabelecidos na linha D do número 1, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e depende da não condenação à pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado da sentença por crime punível segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Então, aqui está um aperto para a análise dos processos de nacionalidade. Quando se trata de um pedido, vai ser observado isto. Eles deram uma alterada nesta redação, incluíram aqui alguns detalhes que antes não existiam. No artigo 6º, não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Isto no número 1. A letra E sofreu alteração. Depois, o número 7 do artigo 6º. O governo concede a nacionalidade por naturalização com dispensa dos requisitos previstos na linha B e C do número 1
aos descendentes de judeus sefarditas portugueses que preencham cumulativamente os seguintes requisitos. Portanto, são todos eles, cumulativamente, não é um ou outro. Letra A. Demonstrem a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Letra B. Tenham residido legalmente em território português pelo período de pelo menos 3 anos, seguidos ou interpolados. Interpolados, como você já deve saber, significa, morei 1 ano, fiquei 2 fora, voltei mais 2, pronto, fechei 3. Então, são aqueles períodos em que você reside legalmente em Portugal, tá? Em território português, legalmente. O que significa legalmente, senhores? Você tem que ter um título de residência, ok? Você tem que ter estado legalmente em Portugal. Na pior das hipóteses, você fez um visto consular e permaneceu aqui durante 1 ano ou durante 2 anos. Isto é estar legalmente em Portugal, porque depois do visto você tem o título. Então, esses tipos de residência se somam. Até 3 anos, não é? Seguidos ou interpolados. Perfeito? Vamos lá. Mudou também o número 13 do artigo 6º. A certificação da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, referida na linha A do número 7, é sujeita à homologação final por uma comissão de avaliação nomeada pelo membro do governo responsável pela área da justiça, integrando representantes dos serviços competentes em razão da matéria, investigadores ou docentes em instituições de ensino superior em estudos sefarditas e representantes da comunidade judaicas com estatuto de pessoa coletiva religiosa radicadas em Portugal, que é a tal da CIL e por aí afora. Número 9. Letra D de dado do número 1. A existência de perigo, ameaça à segurança ou à defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Artigo 10. A oposição é deduzida pelo Ministério Público. Então, quando se tem alguma oposição a um processo de nacionalidade que eventualmente tenha sido deferido, cabe ao Ministério Público entrar com o quê? Uma oposição. E a oposição que é deduzida pelo Ministério Público tem um período, tem um prazo. Então, diz o artigo 10, a oposição é deduzida pelo Ministério Público no prazo de 1 ano a contar da data do registro da aquisição da nacionalidade, em processo a instaurar nos termos do artigo 26. Portanto, ela passa a ser definitiva e não cabe mais nenhum tipo de recurso por parte do Estado para se opor à nacionalidade que foi conferida pela conservatória, pelo IRN, é do Ministério Público a responsabilidade de se opor. E ele tem prazo de 1 ano após a data em que ela foi confirmada, ou seja, que ela foi deferida, aquela nacionalidade. Se você já tem a nacionalidade para 1 ano e mais algum tempo, 2 anos, 3 anos, tranquilo. Tem 1 ano que o Ministério pode, então, se opor. Número 13. No número 2, o procedimento de aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, por adoção ou por naturalização, suspende-se igualmente enquanto o interessado for destinatário de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia, na seção da Lei 97/2017, de 23 de agosto. Com a suspensão prevista nos números anteriores, suspende-se também a contagem do prazo previsto no número 1 do artigo 10. São nulos os atos praticados em violação ao disposto nos números 1 e 2. Então, vamos lá. Aqui, quando há alguma coisa por parte da Organização das Nações Unidas ou por parte da União Europeia
que venha contra um pedido de nacionalidade, porque pode se enquadrar em alguma daquelas condições, tá? do crime violento, do extremamente violento, terrorismo, enfim, organizações criminosas. Isso faz o quê? Tá? O procedimento de aquisição da nacionalidade por da vontade de adoção nacional suspende-se enquanto o interessado for destinatário de medidas restritivas aprovadas. Portanto, ele suspende. Não quer dizer que ele venha a ter um processo negado eternamente. Ele simplesmente vai suspender. E aí o número 3 esclarece que, com a suspensão prevista nos números anteriores, suspende-se também a contagem de prazo previsto no número 1 do artigo 10. Tá? Que é aquele prazo que o Ministério Público teria para se manifestar contra o deferimento do pedido de nacionalidade. Ou seja, suspende o prazo da nacionalidade e também suspende o prazo do Ministério Público. Portanto, quando o cidadão não tiver mais nenhuma restrição, ele pode pedir. Porém, ou se o processo já entrou, ele continua, mas o prazo para o Ministério Público também foi suspenso. Então, no final, uma vez deferida, abre a contagem para o Ministério Público se manifestar no sentido de opor à concessão daquele processo, daquele pedido de nacionalidade. No artigo 14, sem prejuízo do disposto número seguinte, só a filiação estabelecida durante a menoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Aqui é aquele glorioso artigo que tanta gente já tentou extinguir, tirar de dentro desta lei, mas não se consegue. A luta é grande e eu posso lhes dizer que ela vai continuar, porque isto aqui é apenas assim, aquele jeitinho que se deu tal para dar uma amenizada no negócio. Agora, por outro lado, também depende de quem vai ser o próximo governo, isto pode permanecer, pode mudar tudo de novo, então é assim que funciona. Número 2 do artigo 14. Quando, aqui tem uma parte muito interessante, quando a filiação seja estabelecida na maioridade, que é muito comum, porque o pai só reconheceu o filho depois de 18, 19, 20, 21, às vezes até com 60 anos. Mas ele conseguiu comprovar. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Quando a filiação seja estabelecida na maioridade, só pode ser atribuída a nacionalidade originária nos casos em que o estabelecimento da filiação ocorra na sequência de processo judicial ou quando seja objeto de reconhecimento em ação judicial, após o trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo estabelecido em matéria de revisão da decisão estrangeira. O número 3 diz que, no caso referido no número anterior, a atribuição deve ser requerida nos 3 anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão. Vamos lá! Já falamos sobre isso também, já foi conversado a respeito disto, mas vamos voltar ao tema. Você teve uma sentença judicial que foi um processo de reconhecimento da paternidade. Então, seu pai é português e o seu caso só foi levado para a justiça quando você já tinha alcançado a maioridade. O juiz, a justiça, aí no seu país de origem, reconheceu a paternidade. Imaginemos que você teve que fazer teste de DNA, por exemplo. Você levou isso à justiça e a justiça reconheceu isto. Então, você tem agora uma sentença. Depois da sentença publicada, começa a correr o prazo, que é o quê? Que é o prazo do trânsito em julgado, que é o prazo que abre na justiça para que você possa contestar, que alguém possa contestar aquilo que foi decidido, entrar com recurso, entrar com apelação, qualquer coisa que seja. Se este prazo fechou e nada aconteceu, portanto, ela transitou em julgado, não cabe mais recurso. Não cabendo mais recurso, começa a contagem de prazo de 3 anos para que você possa chegar a Portugal com o seu pedido de nacionalidade.
Agora, aqui também vamos ver depois uma regrinha que está estabelecida, mas tecnicamente é isso. A atribuição deve ser requerida nos 3 anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão. Ponto. Depois nós vamos entrar no detalhe disso aqui. E sempre lembrando, tudo isso que nós estamos vendo aqui vai ser objeto de regulamentação. No artigo 15, para os efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei, essa aqui também é bastante interessante, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Isto aqui já deu muito pano para manga, já deu bastante discussão, já teve muita gente dizendo que é desde o momento que você entra com o pedido da manifestação de interesse. Eu particularmente tenho uma reserva quanto a isto, assim como muitos outros colegas também eu tenho, de que isto passaria a valer a partir do momento em que aquele procedimento que você fez lá no portal SAPA seja aceito. Ok? Que ela aceite da manifestação de interesse. Então, nós temos aqui 2 linhas de pensamento. Aqui, na lei, diz que desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária. Vamos esperar, então, pela regulamentação e ver exatamente o que vai acontecer. Se é do momento em que eu inseri, que eu abri a minha manifestação de interesse no portal SAPA, ou se vai ser a partir do momento em que eles receberam os seus documentos, analisaram e disseram, ok, está aceita. Então, a partir daqui, começa a contar seu prazo. Eu não sei. Eu tenho uma opinião, e já me expressei aqui várias vezes, até teve gente que mandou comentários, doutor, porque a lei diz isso, porque a lei aquilo. Vamos aguardar. Eu prefiro ser mais conservador, na minha opinião, do que me ater a uma determinada ideia de que agora vai tudo, e quando fez a manifestação está tudo valendo. E depois a regulamentação diz o contrário. Então, eu estou fazendo aqui estou chamando atenção, quero aparecer, quero dar. Não é isto. Minha proposta de trabalho não é esta. Eu sou conservador neste momento. Eu vou pelo lado mais restritivo. Se abrirem, parabéns para todos. Agora, eu não vou dizer que vão abrir para todos e depois fecham. E aí vão dizer, pô, doutor, mas o doutor me induziu a erro, o doutor disse que era assim, agora como é que faz? Agora como é que é? Não, eu prefiro, digo de novo, ser conservador nestas matérias que são ainda duvidosas. Por quê? Quero só abrir um parênteses aqui. Por que é que eu vou justificar a minha opinião? Porque nós já sabemos que aquele portal SAPA ele pode ser enganado. Ele pode receber documentos que não estão corretos. Ele pode receber uma folha de papel em branco, como já foi constatado. O próprio diretor do CEF, há tempos atrás, falou isso. Isso foi matéria de jornal, de imprensa aqui em Portugal. Por quê? Porque o cidadão ia lá e metia qualquer papel lá dentro. Não era contrato de trabalho, não era nada. Então eu me pergunto, fraude ao sistema, isso é uma fraude que a pessoa está cometendo. Então ele está burlando o sistema, ele está fraudando o sistema e ele vai se beneficiar disso. Desculpa lá, mas isso é um ato que deve ser punido, porque ele está cometendo uma fraude processual, e esse cidadão deveria, sabe, colocar uma estrelinha lá na ficha dele, a hora que ele voltar a pedir, você vai ter um prazo diferenciado, ou então você já cometeu uma fraude, agora, primeiro, vamos resolver aquilo, para depois eu abrir uma possibilidade de você conseguir finalmente se legalizar. Quando se fala em abertura, legalização de todo mundo, portas abertas, pode vir que nós abraçamos a todos, nós passamos por isso. Então, mais uma vez, eu sou da opinião de ser mais conservador nestes pontos. E para mim a partir do momento em que eu entrego e eles conferem, não, os documentos estão todos corretos, os documentos estão certos.
Então, sim, este processo pode ir adiante. E não quando eu entrei com o pedido. Eu posso ter entrado com o pedido fazendo corretamente? Claro que sim. Este é o dever da pessoa. Este é o correto. E se fosse desta forma, aplaudo o fato de ser desde o momento do requerimento. Agora, vamos esperar, ok? Eu me reservo o direito de pensar e expressar a minha opinião. E respeito as opiniões contrárias, evidentemente. Não tem problema nenhum. Se eu estiver errado, vantagem daqueles que fizeram o processo e que interpretaram desta forma. É assim a vida, normal, sem problemas. Artigo 3º, aditamento à Lei 3781. Aqui são os artigos que foram acrescidos, portanto, à Lei da Nacionalidade e que não existiam antes, portanto. Artigo 12C, recolha de dados biométricos. Aqui eles dizem que, então, as pessoas que são responsáveis, os órgãos consulares, representações e IRN, vão fazer o quê? Coleta de dados que são necessários para os processos, que é imagem facial, impressões digitais e altura. Tá? Então, isto vai ser coletado. Isto pode ser utilizado, como pode se ver no decorrer dessa descrição, dos demais números aqui do artigo 12C, para a emissão dos cartões cidadão, lá na frente. E, uma vez que o processo seja negado, que nada disto vai adiante, os dados são apagados do sistema para não ficarem aqui, porque a obrigação do Estado é apagar. Depois, o artigo 4º, alteração sistemática, aqui muda o capítulo da lei. Depois, contragem de prazo nos casos de filiação estabelecida na maioridade. O prazo de 3 anos, previsto no número 3 do artigo 14 da Lei 3781, de 3 de outubro, conta-se a partir da entrada em vigor da presente lei, em relação aos casos de estabelecimentos da filiação que tenham ocorrido antes da sua entrada em vigor. Então vamos lá. Eu já tenho a minha sentença, já transitou em julgado, mas isso aconteceu em 2022. A lei entrou em vigor hoje, 5 de março de 2024. Então vamos lá. 22 para 23, 1. 23 para 24, 2. 24 para 25, fecha 3 anos. Então você tem até 2025 para dar entrada no seu pedido de nacionalidade. São 3 anos a contar para trás da emissão, da publicação desta lei. Então, se você já tem a sentença e já transitou em julgado, verifique a data do dia 5 de março de 2024, conte 3 anos para trás. Se o seu trânsito em julgado ocorreu dentro deste prazo, você tem condições de pedir a nacionalidade. Agora, se passou disto, esqueçam, não vale mais. E sempre fiquem atentos ao seguinte, são 3 anos. 3 anos e um dia não é 3, é 3 anos e um dia. Portanto, passou do prazo. Portanto, esqueçam. Não adianta querer furar, porque isso não vai dar certo. E lógico, vem aí algumas regulamentações, já está dito, mas vamos lá. Pedidos pendentes, sem prejuízo do regime vigente até a entrada em vigor do decreto 26/2022, de 18 de março, em relação aos requerimentos apresentados. Isto aqui se diz para os cefarditas. Entre 1 de setembro de 2022 e a entrada em vigor da presente lei, o governo pode conceder a nacionalidade por naturalização com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas B e C do número 1 do artigo 6 da Lei 3781, de 3 de outubro, aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral, bem como da titularidade transmitida à morte-causa, de direitos reais sobre imóveis sítios em Portugal ou de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal, ou, percebam aqui, ou da realização das deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal, que atestem uma ligação efetiva e duradoura a Portugal, ou, mais uma vez, ou da titularidade de autorização de residência há mais de 1 ano. Percebam que isto aqui não é cumulativo.
Portanto, não é 1 mais 1 mais 1. Isto aqui é um ou outro. Então, aqui você tem o escape. Vamos ver como eles vão regulamentar, mas aqui já está bem claro. Ou, o ou já dá a opção. Titularidade de autorização de residência há mais de 1 ano. Bem, lembre-se que eles querem que o cidadão tenha 3 anos de residência legal em Portugal, seguidos ou interpolados. Aqui eles já estão dizendo da titularidade de autorização de residência há mais de 1 ano. Você tem que estar aqui há mais de 1 ano. E depois, somar 3, seguidos ou interpolados. Perfeito? Regulamentação. O governo procede às necessárias alterações do regulamento da nacionalidade portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei 237-A/2006, de 14 de dezembro, no prazo de 90 dias a contar da publicação da presente lei. Muito bem, então vamos aguardar os próximos 90 dias para ver o que vem por aí. E, obviamente, temos de estar atentos e alertas. Por quê? Porque domingo agora, dia 10 de março de 2024, nós teremos eleições legislativas. Ou seja, vem aí um parlamento novo, vem um primeiro-ministro novo, talvez venham ideias novas, a composição do governo não se tem, evidentemente, eu não tenho bola de cristal para adivinhar quem vai ganhar a eleição, muito menos como é que vai ser formado, se isso vai ser um governo socialista, se vai ser um governo de direita, se vai ser um governo de, sei lá, não sei. Vamos aguardar. Uma coisa é certa, quem vai regulamentar isto é o novo governo. E, então, temos de aguardar. Por quê? O pensamento de cada um destes partidos ou destes grupos parlamentares é divergente. Alguns são favoráveis a certas coisas e contrários a outras, e vice-versa ao contrário. Então, temos de ter paciência, temos de aguardar. 90 dias é o que diz a lei para que o governo publique o regulamento. Eu creio que muita coisa deste regulamento já está preparada, já foi trabalhada, porque o governo sabia já que isso aqui ia passar. Então, estas comissões que foram criadas durante a vacância, durante o período em que o parlamento estava suspenso, muita coisa talvez já tenha sido redigida, esteja praticamente pronta. Lógico, vai passar pelo crivo e pela discussão do novo parlamento, mas temos de aguardar. Então, aplicação, vigência da lei é a partir de hoje, publicação. Regulamento, para poder aplicar, aguardamos. Certo? Espero que essa informação, que é muito importante para todos que têm interesse nesses processos, tenha ajudado, tenha esclarecido, que mais uma vez a gente tenha conseguido passar o recado. Se não passamos e você tiver dúvidas ainda, entre em contato. Aqui está o nosso Instagram, podem mandar os recados para lá. Também, se quiserem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, também pode, claro, está aberto. E a gente vai tentar responder, vai tentar esclarecer dentro daquilo que nos é possível. E dentro daquela linha de raciocínio que eu me reservo o direito de ter. A expressão, a interpretação é livre. Nós vivemos num país democrático, graças a Deus, aonde nós temos a condição de nos expressar, sem ofender ninguém, obviamente. Isto já é uma outra questão, mas nós temos a liberdade de expressão. Então, a minha opinião é esta que vos foi dada, e respeito todas as que vierem de forma contrária. É isto que é democracia. Poder se expressar, poder falar, poder escrever algo, evidentemente que sem entrar aí nos meandros daquilo que é legalmente proibido, ou pelo menos moralmente proibido. Então, com todo respeito e com todo cuidado, vamos, desta forma, fazer uso do nosso direito e da nossa democracia, que é tão bem vista e bem quista por todos. No mais, um grande abraço a todos, que seja uma ótima semana e que, dentro destes 90 dias, a gente possa ter o regulamento e dizer, gente, agora é para valer. Tá bem? Se você tem processos que se enquadram aqui, fique atento, fica ligado no canal. A gente vai trazer as novidades sempre para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Que seja breve.
Até lá.